Boa noite, pessoal. Vamos aproveitar que a gente está de pé. Já vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Apocalipse 19, 7. Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Só isso. Vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar para que o Senhor fale com a gente. Peça que o Senhor fale com você nesse momento, não porque sou eu que estou falando aqui, ou outra pessoa, qualquer que estiver falando aqui, mas peça para o Senhor falar especificamente para você nessa noite. Senhor, muito obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, ouvindo a sua palavra, podendo nos alimentar do Senhor e cultuar o Senhor, Deus. Obrigada por cada louvor, obrigada pela oportunidade que temos de te exaltar, de te adorar. Nós queremos ouvir a sua voz nesse momento, Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Fala conosco e fique à vontade em nosso meio. Em nome de Jesus. O título da palavra de hoje... Pode sentar, gente. O título da palavra de hoje é O Grande Casamento. E o casamento é o sonho de muita gente. De quase a maioria assim, das pessoas. Eu casei há pouco tempo, tem uma galerinha aí que casou há pouco tempo, uns que vão casar daqui a pouco, e outros que ainda vão demorar mais um pouco, mas o sonho de muita gente é casar, conhecer alguém especial, se apaixonar pela pessoa, começar a amar aquela pessoa, sentir amado por ela, se casar com ela, viver para sempre com ela, formar uma família até que a morte nos separe. Esse é o sonho, né, de quem quer casar. E quando a mulher fica noiva, né, noiva, o nome já traz uma carga. A gente começa a planejar todos os detalhes, a gente começa a pensar no vestido, como que vai ser a decoração, que horas que vai ser, cada detalhe, no enxoval, nos trajes dos padrinhos, nos votos, o que eu vou escrever. E a ansiedade vai bater na porta, né? A gente vai ficando ansiosa. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Vai acontecer tudo que eu estou esperando? E a gente não quer que nada dê errado. Então, a gente planeja demais. E a gente fica, basicamente, só pensando nisso. Meu tempo que eu fiquei noiva, eu fiquei assim, quase só pensando nisso. Não pensava mais em outra coisa. Você só pensa, ai, meu Deus, meu casamento, tem que fazer isso, fazer aquilo. E a gente fica sonhando com isso. É um sonho que a gente quer realizar. Mas hoje eu não quero falar desse tipo de casamento entre homem e mulher. Mas do maior casamento da história, que é entre Deus e a igreja. E a gente leu aqui em Apocalipse 19, 7. Um momento desse casamento. Olha só o que está escrito. Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Imagina, a noiva de Cristo somos nós, a igreja de Cristo. E todo esse preparativo que eu falei aqui de uma noiva humana, né, uma mulher, a gente pode comparar com a noiva de Cristo, que é a igreja. Mas eu queria começar trazendo um contexto antes de falar de nós, assim, da igreja. A Bíblia, ela começa e ela termina com casamento. Ela começa lá em Gênesis. A gente vai abrir um pouquinho a Bíblia aí. Não sei se vocês vão acompanhar na tela. Gênesis 2, 21. Gênesis 2, 21.
Fala assim, ó. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Aqui não tem exatamente a palavra casamento, mas claramente é um casamento. Um homem e uma mulher deixando a casa de seus pais, se tornando uma só carne. Então a gente vê aqui a alegria de Adão quando ele vê a esposa dele. Finalmente, essa é osso dos meus ossos. Então, desde o início, tudo aponta para esse casamento final que Deus quer ter com a igreja dele. Aqui a gente vê a alegria de Adão, mas a gente já pode imaginar a alegria de Deus ao ver sua noiva chegando para encontrar finalmente com ele. Vai falar, finalmente, agora sim minha noiva chegou. E Paulo, ele cita esse versículo, interpreta ele lá em Efésios 5:31. Efésios 5:31. Paulo citando esse versículo lá de Gênesis. Ó. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Então a gente vê que, apesar de ter acontecido isso, e o plano de Deus só ficou completo quando ele criou Eva e tornou Eva com Adão uma só carne, do mesmo jeito que o plano só foi completo quando aconteceu isso, o plano só vai ser completo quando houver esse grande casamento entre Cristo e a igreja. E Paulo traz isso, que o casamento aqui na terra, ele aponta para um plano muito maior de Deus, né? Que é o casamento de Cristo com a igreja. E em 2 Coríntios 11:2, Paulo fala mais um pouco sobre o casamento. 2 Coríntios 11:2. Ele fala assim, ó, pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Olha só, Paulo está falando aqui que ele era um ministério parecido com o de João Batista, amigo do noivo, que prepara a noiva para encontrar com o noivo. E ele fala aqui que o que ele mais tinha temor é que acontecesse o mesmo que com Eva, lá em Gênesis. O que aconteceu? Ela estava ali e de repente apareceu a serpente, enganou ela e ela se desviou do propósito de Deus. E ele fala que da mesma forma, depois dele falar um pouco sobre isso, sobre ser a noiva de Cristo, ele fala, da mesma forma, eu tenho medo que vocês sejam enganados pela serpente. E essa serpente que enganou Eva, ela vai tentar enganar a igreja nos últimos dias. Isso está lá em Apocalipse 12:9. Vamos ver quem que é essa serpente aí que enganou Eva e que está querendo enganar a igreja hoje em dia. Apocalipse 12:9. Fala assim, ó. Esse enorme dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançada na terra com seus anjos. Aqui vai falar várias situações, mas mais para frente vai falar que essa serpente tenta enganar a mulher, que aqui representa a igreja.
E a gente precisa estar atentos nesses dias, porque da mesma forma que o diabo enganou Eva lá atrás, enganou o povo de Israel lá atrás, ele tenta enganar a igreja hoje, que somos nós. E nós precisamos saber quais são essas estratégias dele para a gente não cair. Mas uma coisa já nos deixa feliz, que a gente já sabe o final. A gente vai conseguir, a gente vai chegar lá. A gente vai encontrar com o nosso noivo. Ele disse na sua palavra. E aí em Apocalipse 19:7, vem o versículo que a gente leu, né? Chegou a hora do casamento do Cordeiro, o evento mais importante de todos. Esse versículo, ele mostra a importância desse evento. Olha a emoção desse povo falando isso lá no céu. Alegremos-nos, exultemos-nos. Olha que palavras fortes. Demos glória a Ele, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. E outro versículo que fala isso também, Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Que todo aquele que ouve, diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Que foi o versículo que Alexander leu no começo. Então, nesses versículos eu vejo muita alegria do Senhor em ver sua noiva preparada para viver eternamente com Ele. E eu fiquei lembrando do meu casamento, né? Porque a gente namorou muito tempo e a gente viveu longe um do outro. E era, assim, um desejo enorme de estar perto para sempre, de ficar junto com o meu marido, né? E ansiando por esse dia tão esperado, a gente estava vendo o vídeo que a gente recebeu essa semana. Os vídeos assim do making of, dessas coisas, eu fui vendo assim, falando, nossa, que emoção assim, poder viver um sonho, né? Deus tem vários sonhos para realizar na nossa vida, e esse era um sonho meu, aguardando e me preparando e arrumando cada detalhe para que aquele grande dia acontecesse, que era o meu casamento. E da mesma forma, é esse anseio de Deus de um dia ficar eternamente com a gente. Hoje a gente não está fisicamente presente com Ele, a gente está longe fisicamente, né? Ele mora em nós, mas a gente ainda não está completo, unido a Ele completo. E Ele sente saudade demais da gente. Ele fica ansiando do mesmo jeito que não dá para comparar com o ser humano, né? Que nossos sentimentos são falhos. De Deus é perfeito. Mas tentando comparar de alguma forma, Ele anseia por esse dia que Ele vai nos encontrar. Mas a pergunta é, e nós? Nós ainda estamos ansiando esse dia? Desejando tanto estar com o nosso noivo, Jesus, para sempre? Sentindo saudade dEle? Querendo estar com Ele, casar com Ele, nos tornar um com Ele? Então, fique pensando nisso aí. E desde o Antigo Testamento, Deus demonstrava que Ele desejava ter uma aliança com o seu povo. Uma aliança, um casamento com o seu povo. Em Êxodo 19, após Ele libertar o povo de Israel do Egito, né, da escravidão, que eles eram escravos lá no Egito, Deus se apresenta ao povo. Ele se apresenta mesmo de várias formas. Ele mostra o seu poder, fazendo pragas, fazendo um cajado transformar em cobra. Ele estava se apresentando para o povo, deixando-se ser conhecido por eles. E aí lá em Êxodo 19, ele faz como se fosse um pedido de casamento para aquele povo, demonstrando o desejo de Deus em ter uma aliança com o seu povo desde sempre. Êxodo 19:3. Fala assim, ó. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor chamou e disse: transmita essa mensagem à família de Jacó. Anuncie aos descendentes de Israel. Olha só o que Deus está falando, como se fosse um pedido de casamento. Vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim.
Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Deus demonstrando o quanto ele queria ter uma aliança. Mais na frente, versículo 10. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai à vista de todos. Era como se fosse uma aliança ali, um casamento que Deus estava tendo com aquele povo. Se vocês me aceitarem, vocês vão ser o meu tesouro. Preparem-se aí 3 dias, como se fosse uma noiva, 3 dias preparando, porque no terceiro dia eu vou descer e vocês vão me ver face a face. E aí, o povo, no versículo 8, responde como se fosse um sim a esse pedido. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Era como se fosse ali um noivado. Deus pedindo e aquele povo falando sim. E naquela época, o noivado não era igual hoje. Que quando a gente está noiva, a gente ainda não assinou nada, não contratou nada. Então, se quiser terminar, pode. Agora, naquela época, o compromisso do noivado já era semelhante a de um casamento. Você já estava comprometido. E olha o que acontece. Deus estava, digamos assim, noivo daquele povo. E após aquela aparição toda, Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei, com os 10 mandamentos. E ainda enquanto as tábuas eram dadas a Moisés, o que acontece? O povo se cansa de esperar o noivo e faz outros deuses para eles. Aqui nós vemos um noivo traído no próprio, ali antes do casamento. O adultério daquele povo de Israel, né? Que Deus tinha acabado de fazer aquele pedido para eles, promessas para eles, e quando Deus vai dar ali aqueles mandamentos, o povo cansa de esperar, né? Pensando na gente hoje em dia, era como se fosse assim: meu noivo pediu em casamento, mas tá demorando demais, cansei de esperar, vou traí-lo. Imagina que dor para esse noivo, que no caso aqui é o Senhor. E lá em Oséias, nós estamos percorrendo ali o início de tudo para a gente poder chegar no final. Então a gente passou lá em Gênesis, agora lá em Êxodo, do povo de Israel, agora lá em Oséias, capítulo 1, versículo 2. Fala assim, Quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe: vá e case-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao se afastar do Senhor. Olha que pesado isso. Oséias, ele era um profeta. E todo profeta carrega uma mensagem para o povo. Mas a mensagem de Oséias foi muito mais complicada, porque ele encarnou a mensagem. Ele não só falou uma mensagem, mas ele viveu a mensagem que ele levou. A mensagem era: Israel, aquele povo todo, vocês traíram Deus. Vocês estão como uma prostituta, ficando com vários deuses e traindo o seu noivo. Essa era a mensagem. E aí Deus leva essa mensagem através de Oséias, de um noivo traído, confirmando isso. Às vezes parece assim, mas será que era mesmo tipo um casamento? Mas isso confirma que Deus estava se sentindo como um noivo traído. E essa era a mensagem. De novo, insistindo para Israel: volte para mim, eu ainda te aceito de volta. Mesmo você sendo adúltero, o povo, me traindo com outros deuses, né? Tirando-me desse primeiro lugar, da fidelidade,
sendo infiel, mesmo assim, Deus insiste. E lá em Oséias 2:14, Deus vai citar aquilo que aconteceu lá em Êxodo, quando o povo traiu ele na hora dos 10 mandamentos, lá cansaram de esperar. Olha só, Oséias 2:14. Contudo, eu a conquistarei de volta. Olha, antes de ler, eu queria que você ficasse imaginando. Deus foi traído pelo povo de Israel. Ele se apresentou a eles, fez de tudo por eles. Eles traíram ele e agora olha o que ele fala. Contudo, eu a conquistarei de volta. Ao deserto a levarei e lhe falarei com carinho. Devolverei suas videiras e transformarei o vale de Acor numa porta de esperança. Ela se entregará a mim, como fez há muito tempo, quando era jovem, quando eu a libertei da escravidão do Egito. Nesse dia, diz o Senhor, você me chamará de meu marido e não de meu senhor. Limparei de seus lábios o nome de Baal, e você nunca mais o pronunciará. Nesse dia farei uma aliança com todos os animais selvagens, com as aves do céu e com todos os animais que rastejam pelo chão, para que não lhe façam mal. Removerei da terra todas as armas de guerra e as espadas e os arcos, para que você viva em paz e em segurança. Eu me casarei com você para sempre e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você e a tornarei minha, e você conhecerá a mim, o Senhor. Olha que trecho profundo. Mesmo acontecendo aquilo tudo, Deus ainda faz uma promessa: eu vou te conquistar de volta, meu povo. Mesmo você sendo infiel, mesmo você se entregando a outros ídolos, e quem sabe Ele está falando isso para você aqui hoje. Muitas vezes você está deixando Deus de lado, está traindo Ele por outras coisas. Você está mantendo seu compromisso com o Senhor, sua aliança que você fez com Ele? Eu vou te servir, Deus. Você vai ser o meu Senhor, meu Salvador. Você vai ser tudo para mim. Mas aí vai passando os dias e começa a aparecer tantas coisas, e a gente começa a pôr outras prioridades. Nosso compromisso maior antes era com Deus, agora é com a faculdade, é com o trabalho, é com as pessoas. Com Deus ficou de lado. Você se cansou de esperar? Deus te fez esse chamado. Olha, eu quero que você seja meu, noiva de Cristo. E você ainda está esperando o seu noivo, Jesus? Ou você se cansou? Passou muito tempo, aconteceu tanta coisa que eu cansei de esperar. Então, que a gente pense, se a gente tem traído o compromisso com Jesus, a fidelidade por Ele, por coisas tão banais. Muitas vezes a gente faz coisas erradas, a gente se entrega a outros deuses, né, outras prioridades, mas muitas vezes também a gente está tão atarefado que a gente esquece do noivo. A gente tem tanta coisa para fazer, meu Deus, que a gente esquece do noivo. É como se a gente lá na fé, que eu contei, né, que a gente é noiva, fica lá ansiosa, todos os preparativos. É como se você ficasse tão presa naqueles preparativos, tão preso naquela coisa toda da cerimônia, você esquecesse o noivo, que é o principal. Então que a gente hoje tenha esse despertar para esse chamado de Jesus, que hoje nos chama de volta para fazer essa aliança com Ele. E agora, saindo do Antigo Testamento e indo para o Novo Testamento, Jesus faz uma promessa de casamento lá em João 14:1. João, Evangelho de João 14:1. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito.
Vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Olha só. Esse contexto de casamento, na época lá de Jesus, né, do povo judaico lá, o noivo, ele escolhia uma noiva para casar e ele firmava um contrato de casamento com o pai da noiva. Então, como eu disse, já era um contrato, já era um compromisso, o noivado. E depois de tudo acertado entre os dois, o noivo saía sem tempo para voltar, sem um tempo específico. Ele saía para preparar um lugar. Que lugar que é esse? Um lugar mesmo, um aposento para as bodas. As bodas eram tipo uma lua de mel ali, que teria uma duração de 7 dias, muita festa, muita alegria, comemorando aquele casamento. E o noivo dava o melhor nisso. Ele saía, ia preparar aquele lugar e a noiva ficava esperando ele voltar, sem saber quando. E por esse motivo, depois desse contrato, a noiva fazia os preparativos sem saber quando o noivo ia voltar. Durante esse tempo todo, ela ia se preparando para o casamento. Ela fazia coisa que toda mulher faz, né? Já ia preparando enxoval, já ia fazendo tudo para aquele grande dia. O que cabia ao noivo era preparar o melhor lugar para as bodas e a noiva a paciência do tempo de esperar e a preparação para aquele grande dia. Então, vendo novamente esse versículo à luz desse contexto, olha o que Jesus falou. Eu vou preparar lugar. E quando eu for, quando tudo estiver pronto, eu virei outra vez para buscar vocês, para que vocês estejam comigo onde eu estiver para sempre. Então, Jesus nos deixou um convite de casamento, um pedido de casamento. Olha, você quer ser minha noiva? Então tá bom. Eu vou lá preparar o lugar para as bodas. Lá em Apocalipse fala dessas bodas do Cordeiro. E Jesus disse que ele vai e vai buscar. Ele foi preparar um lugar para nós. E ele vai voltar. É uma promessa. Todas as promessas que Jesus fez se cumpriram. E essa também vai se cumprir. Só que cabe a nós esperar. E esse é um problema nosso, da humanidade, né? Não saber esperar. A gente fica ansioso, mas será que eu vou voltar mesmo? Será quando? E fica nessa noia de querer saber o dia e tal, e acaba se perdendo do foco, que é esperar o noivo e se preparar para aquele grande dia. Então, você está se preparando para esse dia? Uma pergunta. Você está se preparando para esse dia do seu casamento com Cristo? Como igreja, você está ansiando por esse dia, desejando esse dia? E você pensa no seu noivo? Porque geralmente quando a gente tem um noivo, a gente pensa nele sempre. E você está pensando em Jesus sempre? Ou você passa dias e dias sem nem lembrar dele? Só quando aqui vem na igreja, lembra dele. Aí no dia a dia, tantos afazeres, tanto trabalho, tanta coisa que você nem lembra que você tem um noivo. Um compromisso, uma aliança com Jesus. Então, agora chegando no ponto que nós, a igreja, somos juntos a noiva de Cristo. E não é só a igreja aqui, Comunidade Batista da Paz. Toda a igreja de Cristo, reunida em todo o mundo. Viçosa inteiro, Minas Gerais inteiro, Brasil inteiro, o mundo inteiro, onde tem alguém servo de Cristo, ali está a igreja de Jesus. Todos nós somos a noiva de Cristo. E a Bíblia compara Cristo ao marido e a igreja à mulher. Lá em Efésios 5, 23. Esse versículo é muito usado no casamento, né? Mas isso é uma comparação sobre Deus e a igreja. Olha só. Efésios 5, 23. Pois o marido é o cabeça da mulher,
como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Então aqui compara Cristo com o marido e a igreja como a esposa. E Jesus é descrito como noivo, demonstrando seu relacionamento de aliança conosco, fidelidade, compromisso, promessas, votos. Deus já fez essas promessas para nós. E Jesus, ele é o noivo fiel. Mesmo se a gente for infiel, ele é um noivo que sempre é fiel e ele estava disposto a entregar a sua vida. Ele fala, né, que o marido tem que dar a sua vida pela esposa, como Cristo deu pela igreja. Ele, como um marido ali, ele deu a sua vida, ele morreu por nós, sendo nós pecadores. E através desse sacrifício, a intimidade nossa com Deus foi restabelecida e os nossos pecados foram perdoados. E aí a gente pode ser apresentado a Deus como uma noiva pura, graças a Jesus ter se entregado por nós. E ele compara isso com o casamento. Quer ver, ó? Efésios 5, 25. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Olha só, Deus entregou o seu Filho Jesus, fez aquele sacrifício para que a gente possa ser uma igreja gloriosa, santa, pura, preparada para aquele grande dia do casamento. E Jesus sempre cumpre os votos dele. Ele entregou a vida por você. Ele é fiel, sempre. Mas você mantém fiel a ele? Você está nesse papel de noiva, submisso ao Senhor, sendo santificado pelo Senhor, preparado para aquele grande dia, preparado para se tornar uma igreja gloriosa, porque a santificação é um processo. E a gente está nesse processo, será? Ou a gente já saiu fora desse compromisso aí? E o outro ponto é que nós precisamos aguardar, preparados, o retorno do noivo. E uma parábola muito ilustrativa quanto a isso é a das 10 virgens, que está lá em Mateus 25, 1. Mateus 25, 1. Fala assim: então, o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar óleo reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem um pouco de óleo, porque nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas, vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora, comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Então, olha só, como na parábola das 10 virgens, todas as virgens dormiram
e acordaram de repente com um grito. Aí vem o noivo. E muitas vezes Deus dá esses gritos para nós. Às vezes uma pregação dessa aqui é um grito. Aí vem o noivo. Vamos acordar. Você está preparado para esperar o noivo? E veio aquele grito, mas cinco daquelas mulheres não tinham óleo reserva na lamparina. Elas não se prepararam para esperar aquele tempo que o noivo demora para voltar. Elas se prepararam para esperar um tempo específico. Se ele voltar até tal hora, tranquilo, minha lamparina já está aqui. Mas elas não se prepararam, não prepararam óleo para além do limite. Se ele demorar mais, será que eu vou ter óleo ainda? E muitas vezes, assim como essas virgens imprudentes não tinham reserva de óleo, viviam no limite ali, a gente também vive muitas vezes no limite da caminhada cristã. A gente não vai mais fundo, a gente só tem aquele óleo ali no limite. Será que isso aqui é pecado? Até qual linha que eu posso ir aqui que não é pecado? Que é tanto saber o que é pecado, o que não é. Porque eu tô doido para ficar no limite ali da linha. Mas Deus não nos chamou para ficar no limite do que é certo e o que é errado. Ele nos chamou para afastar do que é errado e aprofundar nele. E ter óleo reserva com ele. Por exemplo, um avião. Imagina um avião. Se o avião sai do aeroporto e vai para outro destino, ele precisa ter combustível reserva. Mais do que pode parecer necessário. Porque isso aconteceu imprevisto. Isso aconteceu outro imprevisto. Isso aconteceu outro imprevisto. Ele precisa ter combustível para chegar lá. Se ele tiver só o combustível contadinho para sair do aeroporto e cair no outro, aí pode dar ruim. Pode dar bom, mas pode dar ruim. Porque isso aconteceu algum imprevisto. E da mesma forma somos nós. A gente não pode viver na caminhada cristã no limite ali. Só com o que eu preciso ali é contado. A gente precisa buscar tanto ao Senhor que a gente já está com esse óleo na reserva já. Tem combustível à vontade para esperar o noivo. E não desanimar, e não cansar de esperar. E o óleo a gente pode interpretar como sendo o Espírito Santo. Na Bíblia várias vezes vai comparar o óleo com o Espírito Santo. Então nós precisamos deixar o Espírito Santo nos controlar. Se a gente deixa só um pouquinho nessa área aqui, Espírito Santo, pode entrar. Pode fazer o que você quiser. Mas nessa outra aqui, não. Aqui eu já deixo para eu tomar minhas atitudes. E você não se entrega totalmente para o Espírito Santo. E quando a gente se entrega totalmente para Ele, a gente é santificado. Porque é um processo que Ele vai fazer em nós. Nós sozinhos não vamos conseguir, mas Ele faz isso acontecer. E aí, em Mateus 24, 37, é falado novamente sobre estar atentos, sobre estar alertas para esse dia da volta do Senhor. Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, como nos dias de Noé, que Deus deu uma promessa, pediu uma obediência para Noé construir a arca, que ele ia mandar aquele dilúvio e destruir tudo que existia, e quem desejasse poderia entrar nessa arca e ser salvo. Da mesma forma é hoje. Deus nos chama para a salvação, para a obediência a Ele. Não sei o que Ele tem te pedido, mas você está obedecendo a Ele? Como diz a música do Rodolfo, aonde está a arca que eu te mandei construir?
eu te dei tempo. E muitas vezes a gente não está fazendo o que Jesus nos chamou, nos mandou fazer. Não está construindo essa arca. Não sei o que pode ser na sua vida, mas se Ele te mandou fazer algo, se você precisa obedecer a Ele mais, que você se atente para isso. E se prepare para a chegada dEle. Porque em Apocalipse 3:11 Ele diz: eis que venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E para terminar, nos nossos casamentos aqui no Brasil, nós temos os votos tradicionais, né? Então eu notei aqui: eu, fulano, aceito você, ciclano, como meu legítimo esposo, e prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Será que a gente tem feito esse voto com o nosso noivo, Jesus? Independente de tudo, Senhor, eu não vou te deixar. Passando coisa difícil, ou se eu estiver passando um tempo muito bom. Não importa, eu não vou te deixar. E eu queria fazer um ato profético nessa noite com vocês. Que quando eu estava fazendo essa palavra, era o que vinha muito forte no meu coração. Eu mesma fiz isso. Que é, você já viu aquela cerimônia de renovação de votos? Quando o casal vai lá e renova aquela aliança? Foi isso que Deus colocou no meu coração para fazer aqui hoje. E se Deus está tocando em você através dessa palavra, se Deus falou algo com você, se você percebe que precisa renovar essa aliança com Jesus, com seu noivo, quer fazer esse ato, eu queria te chamar para vir aqui na frente, para imaginar como se fosse um casamento, que o noivo está lá esperando e a noiva vem. E eu queria te chamar aqui na frente. E a gente vai repetir esses votos juntos e renovar nossa aliança com o Senhor. Então, vamos ficar de pé. E quem deseja renovar essa aliança pode vir aqui. Fica importando o que os outros vão pensar de você, não? Só vem. Só vem e renova sua aliança com Jesus aqui hoje. Vamos colocar a mão no nosso coração e repetir esses votos. O primeiro nome, eu, você vai falar o seu nome. E o segundo, você vai falar Jesus. Então vamos lá. Repete comigo. Eu, Lívia, você fala o seu nome. Aceito você, Jesus, como meu legítimo esposo. E prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Mas na verdade a morte não vai nos separar, pelo contrário, nós vamos ficar pertinho dele. E nesse momento eu vou cantar uma música e eu quero que você fale os seus votos para Jesus. Fica à vontade para falar os seus votos enquanto eu vou cantar essa música. Tira a música aí, por favor, de fundo.
votos para o Senhor. Fale com Ele nesse momento. Tudo aquilo que está no seu coração, renova a sua aliança com Ele aqui hoje. Não perca esse tempo, essa oportunidade. Tudo está pronto. Mesa, pão e vinho, lâmpadas acesas. Ele vem. Já é quase hora. Ainda estou queimando. Olho protegido.
nós queremos te agradecer, Pai, por esse amor fiel, mesmo que a gente seja infiel tantas vezes, mesmo que a gente se distraia tantas vezes com tantas outras coisas, mesmo que a gente traia o seu compromisso conosco tantas vezes, o Senhor continua nos chamando. E hoje nós queremos renovar nossa aliança com o Senhor. Nós não queremos te deixar, Deus. Nós prometemos que na alegria ou na tristeza, nós não vamos te deixar. Passando pelos dias piores da nossa vida ou pelos melhores, nós não vamos te deixar. Contigo vamos estar na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza, porque o Senhor é o nosso tesouro. O Senhor é tudo que nós queremos, Pai. Que nosso coração seja seu. Que o Senhor receba nessa noite cada oração que está sendo feita aqui. Que hoje seja um marco nas nossas vidas de uma renovação da nossa aliança contigo, Deus. Que o Senhor nos faça reino de sacerdotes, igreja gloriosa, preparada para aquele grande dia que alguém vai dizer: aí vem o noivo, e nós vamos nos encontrar com o Senhor nas nuvens, e nós vamos para as bodas do Cordeiro, nós vamos comemorar esse grande casamento, comemorar essa aliança que o Senhor fez conosco, esse plano desde a fundação do mundo, de nos tornar sua esposa, de nunca mais nos separarmos. Deus, e que assim seja na nossa vida, que nós nos preparemos, que nós não nos esqueçamos, Deus, que o Senhor vem, e que o Espírito e a noiva digam: vem. Nós dizemos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor, e ache em nós a noiva que o Senhor escolheu para estar contigo. Em nome de Jesus, Pai, nós te entregamos a nossa vida, nós te entregamos o nosso coração, e nós te amamos, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor.